somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bem, todos são da casa, então estamos em família, amém? Hoje eu pensei, temos muito que falar sobre o ministério da hora presente, e eu creio que cada dia Deus está acrescentando a nossa fé, acrescentando o nosso amor pela mensagem, porque aqueles que têm, ser-lhe-á dado mais. E aqueles que não têm, até o que tem vai ser tirado. E a Bíblia diz, vai ser dado ao que tem. Isso quer dizer o Espírito Santo, palavra. Cada vez que nós vimos ao culto é para armazenar algo mais na estrutura espiritual, não é? Então, nesta manhã, eu pensei, já que vamos ter um tempinho com vocês, vamos falar um pouquinho do ministério desta hora, uma sequência, e vamos pensar um pouquinho sobre o ministério do Filho do Homem e também as etapas. Eu creio que todos nós cremos que o ministério desta hora é igual ao de todos os profetas. Quantos de vocês creem? Todos os profetas, diz o irmão Brana, na voz do sinal, tiveram 3 ministérios. Todos eles tiveram 3 etapas ou ministérios. E este não pode ser diferente, não é? Esse mensageiro não pode ser diferente. Ele também tem 3 etapas do seu ministério, pois o seu ministério é o mesmo do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler as Escrituras. Eu gostaria de aproveitar, vamos tomar aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo falando acerca de tempos, das estações, não é? Diz aí a palavra: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém. Até o versículo 6. Oremos a Deus. Poderoso Deus, estamos encomendando esta manhã nossos corações, nossos ouvidos, todo o nosso ser, para que o Senhor possa ter a preeminência dentro de nós, nos ensinando, nos ademoestando, também nos abençoando no ouvir da palavra, que haja compreensão, que haja elevo espiritual, que as pessoas que ouvirem aqui e lá fora possam serem abençoadas. Ó Deus, visita a tua igreja aqui e na face da terra. Ajuda aqueles que estão necessitados de levantamento na fé, Senhor. Não os deixe parados, mas que eles exercitem a sua fé na palavra da hora, Senhor, pois é a única evidência que temos para provar o Espírito Santo. É uma fé genuína em toda a tua palavra. Então abençoe os teus filhos aqui, que ninguém saia vazios, mas todos abençoados, prontos para melhor te servir. Em teu nome, para a tua glória. Amém, Jesus. Vocês podem assentar, irmãos.
Bem, nós vemos Paulo falando aqui a respeito dos tempos, das estações, e ele diz que não era necessário escrever isto para os irmãos ali na primitiva era, porque eles já sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão de noite. Eu creio que todos nós sabemos que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quantos de vocês creem nisso? Jesus diz que o dia do Senhor virá como ladrão. É para nós vigiarmos. Agora, Paulo vem e diz que nós já não estamos falando aqui agora daqueles que já estão aqui no fim da era. Ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão de noite. Então veja que o mundo vai ser pego como o ladrão durante a noite vem na calada e assalta e leva as coisas e já aconteceu. Mas o cristão, a noiva, o eleito, ele tem esse privilégio de não ser surpreendido. Quantos creem que os eleitos não serão surpreendidos? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, a noiva, os eleitos estarão na luz, caminhando na luz. A luz é a palavra do dia. A luz é a mensagem. Vocês creem que a noiva é constituída de filhos da luz? E quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz encontrou o noivo no fim do caminho. E Mateus 25 diz que as prudentes levaram a lâmpada com azeite fluindo. Amém? E elas puderam encontrar o noivo, mas as outras não tinham azeite. E que Deus nos ajude, então, a buscar sempre o Espírito Santo. Tê-lo, mantê-lo. Porque conseguir o Espírito Santo, o profeta diz, até não é difícil. O problema é preservá-lo, não é? Vocês sabem que o Espírito Santo em nós é muito difícil de nós preservá-lo porque ele é sensível. Ele é muito sensível, é como a pomba. Qualquer movimento está voando, indo para... Assim o Espírito Santo faz quando nós temos maneiras próprias de nós mesmos, ações humanas, né? Nossas próprias reações, temperamentos e coisas. Ele dá uma voada e fica esperando você ter a natureza própria de cordeiro para ele voltar ali. Vocês creem? Porque ele não habita, ele não poderia descer sobre um lobo. Ele tem que descer na natureza correta. E a natureza correta é a natureza do cordeiro. Tem muita gente que diz ser cordeiro, mas você passa ali a mão um pouquinho no sentido contrário e você descobrirá que ele já arrepia, não é? Já se levanta, já está agindo diferente. Mas eu creio que a noiva de Jesus Cristo é constituída desses filhos que têm a natureza do cordeiro. Bem, nós vamos entrar na palavra. Eu não sei por onde iniciar, estou pedindo a Jesus que me dirija aqui, não é? Sobre este assunto. Eu creio que vamos iniciar aqui. Eu tinha muito que tomar sobre provando sua palavra, mas vamos pensar um pouquinho aqui, já que estamos pensando na volta do Senhor e algumas coisas que sucedem, não é? Ou precede a volta do Senhor, como profecias e coisas proféticas. Então o profeta nos fala aqui, nessa mensagem, olhe sempre para Jesus. Vamos ler alguns parágrafos, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo bem próximo do arrebatamento, mas vai acontecer algumas coisas que o profeta diz que é para nós ficarmos atentos. Ele falou de uma terceira puxada do seu ministério e diz que nessa puxada final, ali não vai haver personificação, não vai haver imitação. É uma coisa que o profeta disse, mesmo depois de abrir os selos, pregando o sétimo selo, ele disse
Não interprete nada. Não ponha suas ideias. Sejam humildes, dóceis, amorosos. Siga uma vida amorosa com todos, sem divisão, sem ser um pássaro raro, porque não haverá imitação disto. Deus falou para ele, não diga nada. E ele diz que isto é um assunto pessoal entre ele e Deus. E ele chegou a dizer no 7º selo que se ele dissesse algo, o inimigo ouviria, e então ia ser um transtorno terrível. Mas quando ele não dizia nada, então ele disse, o assunto é entre eu e ele. Amém? Então está com o profeta essa terceira parte. E ele diz para nós somente esperar. Quantos creem que ele mandou esperar? Esse amém está fraco. Nós deveríamos ter um amém muito forte. Mas vou ler um pouco aqui dessa mensagem. Olhe sempre para Jesus. Vou iniciar aqui do parágrafo 40 até o 47. Agora recorde, nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Agora está na existência. E estou advertindo disto, que em breve, bem neste tempo agora, isto acabou de acontecer. Então isto pode identificar a sua presença no vosso meio, vê? Mas isso não será usado de uma grande maneira até que esse concílio comece a apertar. E quando isto acontecer, quando aquilo acontecer, os pentecostais e demais puderem personificar quase toda coisa que se tem feito, mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Amém? Vocês estão captando essas coisas? Quer dizer que hoje estamos vendo algo temporário, mas ali vai vir a plenitude. Agora, eu devo continuar no evangelismo exatamente como fui comissionado primeiro. Eu devo continuar, portanto, você tem a palavra e você sabe o que procurar e como se firmar. Eu devo continuar no evangelismo e, meus amigos, fiquem quietos, apenas siga se movendo, pois a hora está se aproximando rapidamente, quando algo será feito. Agora você pode ver algumas coisinhas estranhas acontecerem, nada pecaminoso. Eu não quero dizer isto, mas quero dizer algo estranho à tendência comum, porque o que eu tenho alcançado agora no ministério, estou salpicando aqui atrás, observando aquele ponto e esperando pela hora para usar isto. Porém, isso será usado. E todos sabem que tão certo como a primeira foi identificada, da mesma forma a segunda foi identificada. E se você pensar atentamente, você que é espiritual, como a Bíblia disse, aqui está para aquele que tem sabedoria, o terceiro é devidamente identificado. Nós sabemos onde isso está. Então a terceira puxada está aqui. Vocês estão captando? Já está em existência, já temporariamente algumas coisas já estão acontecendo. Ela está aqui. Então é tão sagrado que eu não devo dizer muito sobre isto. É como ele me disse no princípio, ele disse, isto, nada diga sobre isto. Vocês recordam daquilo anos atrás? Isto fala de si mesmo. Mas eu tentei explicar os outros e cometi um engano. Esta será a coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isto. Esta será a coisa que começará a fé do rapto para a partida, vem? E eu devo ficar quieto só por algum tempo.
Agora recordem, e você que está ouvindo esta fita, você deve ver tal mudança no meu ministério imediatamente descendo, não subindo, descendo. Estamos bem na hora agora, e isto não pode ir mais adiante. Temos que esperar aqui, só um momento até que isto aconteça aqui para apanhar. Então a hora chega, mas é totalmente identificado. Haverá uma hora que nesta nação, aonde esta nação vai exercitar o poder que a besta teve antes, falando da nação americana, não é? Que era Roma pagã, quando se tornou a Roma papal, que essa nação fará aquilo. Apocalipse 13 claramente explica isto. O cordeiro saiu da terra. E outra besta saiu da água, densidade, multidões de pessoas. Este cordeiro subiu aonde não havia pessoas. Um cordeiro representa religião, o cordeiro de Deus. E recorde, ele falou como cordeiro, ele era um cordeiro. Então, após algum tempo, ele recebeu poder, falou como dragão e exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão sempre é Roma. Então não vê você? A denominação romana, a denominação protestante marcada, uma imagem da besta fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem. E você terá que estar neste concílio de igreja, ou você não será capaz de ter companheirismo ou para bem. Isso é praticamente desta maneira agora. Você não pode ir à igreja e pregar, a não ser que você tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. E de agora em diante, pessoas como nós mesmas, nós seremos cortados de tudo isso juntos. Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isto. É o aperto. Então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada então. Isso será absolutamente perca total, mas isso será para a noiva e a igreja. Amém, irmãos? Bem, poderíamos seguir a leitura. Creio que vamos ler alguma outra mensagem aqui, complementando esses assuntos, né? Vocês estão felizes com a palavra? Vamos ler um pouco aqui sobre provas infalíveis de suas promessas. Provas infalíveis de suas promessas. Primeiramente, nós vamos ler no parágrafo 62. Eu creio que os irmãos podem anotar, porque é muito importante essas coisas, não é? Parágrafo 62. Diz o mensageiro aqui: agora, quantos de vocês recordam que ele prometeu que isso continuaria? E não há muito tempo atrás, por uma visão, ele prometeu aquela puxada daquela fila. Disse: você não pode ensinar bebês pentecostais sobre coisas naturais. Quando eu fiz a terceira puxada, ele disse: agora não diga a ninguém a respeito disto. Você tem tentado explicar aquilo, não fale com ninguém sobre isso. Esta é a grande puxada final. Quantos se recordam disso ter sido predito? Então, foi ali naquele quartinho, na tenda, quando ele recebeu essa palavra do Senhor. Quando o Senhor disse para ele: não diga nada sobre isto. Na visão, ele foi proibido e ele nunca explicou. Mas ele diz que ela vai acontecer. E quando vai acontecer? Vocês estão felizes por isso? Agora, nós somente podemos ir aonde ele foi. Não podemos acrescentar nem diminuir. Eu creio que estamos aqui porque amamos a palavra do nosso profeta. Na mensagem ainda, suas infalíveis palavras de promessa,
137 e 138, ele diz: Deus continua fiel à sua palavra. Ambos, céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Deus, o qual pôde criar esquilos, o qual pôde tirar tumores, ele continua a ser o mesmo Deus nesta noite. Pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisto? A congregação diz amém. O Pai Celestial, o qual é minha testemunha, com esta Bíblia aberta sobre o meu coração, sabe, palavra por palavra, que isto é a verdade como eu contei. Que bem faria para mim dizer algo errado, amigos? Para que estou dizendo isto? Para que isso possa te encorajar a crer. Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. O grande dom que ele se refere, todos sabemos que é a terceira puxada, é a palavra falada em plenitude. Ele diz aquele grande dom. Outros, os outros dois, eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isso não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igreja traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio para orar pelos enfermos. Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda, exceto aquele tipo de edifício ou tenda, aonde haverá um pequeno edifício preparado, e eu entrarei ali e orarei pelos enfermos. Isto não aconteceu ainda até onde eu saiba. Esta é a única coisa que eu sei. Amém, irmãos? Isso está falando aqui já em 1964, não é? O profeta falando nessa mensagem, depois dos selos, tudo, ele diz que isso não aconteceu ainda. Vocês creem? Muita gente tenta fugir dessa verdade, mas eu creio que a noiva ama a verdade como está escrito. Vamos prosseguir aqui. Eu vou ler perguntas e resposta. Pergunta e resposta número 2, na página 18. Perguntaram ao profeta: alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? Então essa pessoa fez essa pergunta ao profeta. Bem, essa é uma boa pergunta, muito boa. Porém, eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. Agora, a razão pela qual provavelmente lhe foi feita essa pergunta a esta pessoa, ou foi dita, porque a gente me considera como um vidente, que eu nunca tenho. Aqui tem uma pergunta absolutamente explodindo-se nisto, vê? Porém, quando eu leio essas perguntas, verão porque respondo às coisas da maneira que faço, até que sou definitivamente guiado a fazer algo, vê? Então eu diria o que eu devo dizer, mas não tem chegado a hora. Portanto, não sou o ungido filho do homem, não reclamo ser seu profeta. Muitas vezes o tenho dito quando pensei que não o disse. Me tens captado na gravação? Porém, algumas vezes digo isto, porque se você quer dar em termos um profeta, em inglês meramente é um pregador. Qualquer um sabe disso, consiga o dicionário ver. Sob o dicionário em inglês, um profeta é um pregador. Porém, no hebreu ou no grego, um profeta é um vidente.
Assim sendo, não quero chamar-me outra coisa senão seu irmão. Sou seu irmão. E você apenas considere-me como o irmão Bill, o irmão Brana, ou o que for que desejar fazer acerca disto. Isso está bem. Isto é qualquer o que você creia. Reserve isso para você mesmo e vocês. Agora, que era essa outra pergunta? Começo a envolver-me nessas e esqueço o que eram as coisas. Uma delas era eu, o filho do homem, e aqui está, creio eu, o filho do homem, a coluna de fogo era o filho do homem? Não, a coluna de fogo é a unção, a coluna de fogo. Agora, possivelmente isso vá um pouco mais profundo, a menos que seja alguns de vocês os teólogos, o Dr. Wiley, provavelmente, o irmão aqui, alguns desses ministros aqui de Arkansas e os meus bons amigos ao redor, eles provavelmente saibam. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converteu à forma em que podia ser visto, isto era a unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo. Deus o Pai, o Logos, que esteve sobre Israel, que ele era santo, não levava pecado. Tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. E onde habitou este Logos? No corpo humano, que era o sacrifício. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, então Deus desceu à imagem do homem para redimir o homem. Isso saiu de Deus e ao homem. Os céus e a terra se abraçaram, se beijaram um ao outro. Deus e o homem se abraçaram um ao outro como paternidade e filiação, quando Logos encarnou, habitou em nosso meio. Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Está correto isto? Depois de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão, o corpo foi assunto, assentou-se à destra de Deus. Agora, não quero dizer que Deus tenha uma destra. Deus é espírito, porém a destra significa em poder e autoridade de Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3,15. Tudo na terra é nomeado e submisso a ele. Um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Agora, este Logos que havia nele, o qual era o Espírito de Deus, a unção por meio da graça santificadora do sangue, trouxe a muitos filhos de Deus que estão ungidos com este mesmo Logos. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu essa coluna de fogo e se espalhou nessa forma, e línguas de fogo se assentou sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Um grupo escolhido e selecionado, identificado pela coluna de fogo, mostrando que Deus espalhou-se a si mesmo sobre o homem. Não captaram isto? Deus, o Logos, se derramou no homem. Deus, não numa pessoa, ele está em sua igreja universal. Essa é a razão pela qual ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Mas, agora, eu sei que King James diz maiores, porém a tradução correta que é: mais que esta fareis. Deus foi confinado num homem, Jesus Cristo. Porém agora ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Agora mesmo, enquanto Deus está aqui falando em nossos corações aqui, ele está na África, está na Ásia, está na Europa, está na Inglaterra,
aonde quer que seja que se congregue os crentes, aí ele está no meio deles. Agora, depois de sua morte e sepultura e ascensão e a vinda do Espírito Santo, Paulo, no caminho, o qual era Saulo a Damasco, ele foi derribado por a coluna de fogo, o Logos. E aquele judeu nunca haveria chamado Senhor para aquela coluna de fogo, a menos que ele soubesse que ela era o mesmo Logos que o seu povo seguiu através do deserto, vê? Agora, aquilo não era o Filho do Homem, aquilo era o Logos. Agora dizemos isso com reverência e amor e respeito, vê? Como Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre, e também nos últimos dias, assim como foi no tempo de Ló, ou no tempo de Ló em Sodoma, assim também será no dia que o Filho do Homem se der a conhecer outra vez, manifestando por si. Agora, nesses últimos dias, o logo que estava sobre Jesus, do qual ele tem se convertido outra vez a coluna de fogo de novo e tem descido para a terra, eu ia dizer algo, porém observa a fita. Eles não creriam isso se vocês contassem. Não faria nenhuma diferença, a gente não creria, mas omitirei isto. Porém, tem descido como um juízo de investigação continuando. E agora, essa grande coluna de fogo que absolutamente tem sido identificada mesmo pelas câmaras científicas hoje em dia que há aqui na Terra, aí está pendurada a foto dela, creio que ainda está aí, não é? É isso correto? Está aí, provado cientificamente pelo melhor que temos, Jorge J. Leis, chefe de negócios de investigação federais, FBI, para vestígios digitais e documentos. Ele disse, eu mesmo o chamava psicologia, reverendo Brana, porém disse, a luz transpassou as lentes, coloquei sob luzes de raio ultravermelhos e tive uma prova aqui por 4, 5 dias, e a luz transpassou as lentes. E essas lentes não fotografariam psicologia. Agora, isso está identificado. Então, vigie as obras dela. Ela em nosso meio prova o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina. O mesmo Espírito que estava sobre ele tem subido através de um corpo até que ela regressa à cabeça outra vez, que ele logo vem para reclamar o corpo, amém? A cabeça vindo ao corpo, captaram? Isso será o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Davi, o Eu Sou, a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, a Estrela da Manhã. Eu não sou ele, sou seu servo. A coluna de fogo não é ele, ele está na forma de espírito, vê? O que estava sobre o Filho do Homem e agora tem vindo para ungir Filho do Homem, para trazer outra vez um ministério exatamente igual como ele diz que seria, para assim unir a cabeça e o resto do corpo. Tal como a pirâmide, segundo edificou Enoque, encontramos nesta pirâmide que nunca obtiveram a pedra angular sobre ela, porque a pedra angular ainda está por vir. Os 7 degraus na pirâmide, estudaremos isto algum dia, e só eu gostaria de lhes mostrar como na verdade está perfeitamente com a Escritura. E agora note em sua nota americana de $1, essa grande pedra angular, um olho diz, o grande selo virá. E note, essas pedras, algumas vezes alguém já esteve nas pirâmides do Egito,
Bem, se vocês notam, há aí mãos atrás. Bem, essas pedras estão colocadas aí tão perfeitas, esse pico, aonde a semelhança da cúpula em cima dela, quando vier essa pedra, será como um grande diamante encaixando ali mesmo, verdadeiramente perfeito nela. Agora, essa pedra não encaixará aí, nesse fundamento do fundo. Tampouco encaixará no segundo fundamento ou no terceiro fundamento do fundo, tampouco encaixará no segundo fundamento ou no terceiro fundamento, unicamente encaixará no fundamento de cima, quando todo o edifício houver sido enquadrado à pedra. E Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes e o ministério que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo então e logo isso traz, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Paulo disse em Hebreus 11, para que não fosse aperfeiçoado sem nós. Hebreus 11:40. Eles têm que ter este ministério para ressuscitar os luteranos, os wesleyanos e todos aqueles através das eras. Quando isto vier, quando essa parte onde se congregar as águias, aonde estiver o corpo morto, se ajuntarão as águias. Era a pergunta, é justo, perfeito, espero que isso haja respondido à pergunta. Amém, irmãos? Quantos de vocês creem nessas coisas? Esse mesmo ministério do Senhor Jesus tem que estar aqui. Vocês creem? Não a pessoa física, mas o ministério para ressuscitar os wesleyanos, luteranos e assim por diante. Vocês estão esperando essa hora? Eu creio que esse ministério final é a voz do Filho do Homem. Como o profeta diz na mensagem, antes havia ouvido, agora vejo. Ele disse, o Filho do Homem falará e os mortos ressuscitarão. Vocês creem nisto? E Filho do Homem é um profeta. Bem, vamos ler aqui mais esta e já estamos indo para o final, porque eu não quero exceder o tempo, né? Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 55, foi feita a pergunta ao profeta: será a noiva congregada em um lugar para o rapto e será no oeste? Então essa é a grande pergunta desse irmão ao profeta. Se a noiva seria congregada num lugar para o rapto e se seria no oeste. Este oeste aqui, que ele está falando, é lá dos Estados Unidos, porque muitos interpretaram que tinha que estar com o irmão Brana lá no oeste para ser raptado. É sempre uma pergunta. Mas o profeta diz, não tem que ser aí. Amém? Não tem que ser ali no oeste dos Estados Unidos, não, Senhor. Sim, a noiva será congregada num lugar. Isto é certo. Porém, não até a ressurreição. Vê? Amém? Veja que até que chegue a ressurreição, não tem maneira da noiva congregar num lugar. Mas quando chegar a ressurreição, aí congregaremos. Vê? Porque os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, Efésios, creio que é o capítulo 2 Tessalonicenses, que nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor não precederemos ou impediremos os que dormiram universalmente, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, toda noiva estará junta quando for receber o Senhor. Vê? Vocês creem, irmãos? É dos pés à cabeça. Você crê? Uma noiva completa, não vai subir pés de um lado, braços do outro, né? Olhos de outro, não. Vai ter um corpo completo aqui embaixo
para receber o Senhor. Vocês estão felizes de estar ali naquela reunião? Bem, vamos seguir aqui. Portanto, toda noiva estará junta quando for receber o Senhor. Vê? Estará junta. Porém, não significa necessariamente que nós todos tenhamos que estar assentados num lugar como este, porque a noiva está dormindo no pó da terra, ao redor do mundo, desde os árticos até os trópicos, e desde o leste ao oeste, desde o norte até o sul. Jesus diz: quando aparecer o Filho do Homem, claro, disse, será como relâmpago, que se mostra desde o oriente até o ocidente, a coisa completa. Haverá uma ressurreição, um rapto, e se irá ao longe, e antes que alguma vez suba a recebê-lo. Veja a sabedoria do Senhor. Agora, por exemplo, vamos dizer ao falar isto, eu estou dizendo isto por meio de pensamentos de graça e de fé na palavra, que eu digo nós. Estou me incluindo com todos vocês. E eu, com todo o corpo de Cristo, universalmente. Amém? Vocês creem que nesse período o profeta vai estar ali? Ele disse que quando o último entra, então somente 40, por volta de um mês, diz ele, e então iremos embora. Vocês creem assim? E ele diz aqui, com todo o corpo de Cristo, eu estou me incluindo com todos vocês e com todo o corpo de Cristo, universalmente estou. Creio nisto, quando digo nós, me refiro que por graça eu creio. Por fé creio em sua graça que nós estaremos entre as pessoas que serão arrebatadas. Amém, irmãos? Por isso, ele disse, você me verá, você me conhecerá naquela manhã pelo sorriso que eu terei. Na manhã da ressurreição, eu creio que nós vamos conhecê-lo pelo seu sorriso. Agora, a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. Os que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó. Não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo. Não se despertam por outros 1000 anos, mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. E eles, na graça do rapto do Senhor, esses corpos corruptíveis se revestirão de incorrupção. Então todos nós nos congregaremos. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Vocês creem nisso? Isso é Escritura. Os que dormiram em Cristo ressuscitam primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos e iremos encontrar o Senhor, mas um corpo completo. Amém? Bem, estes corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Quantos lembram que Abraão, sendo já bem velhinho, Sara, eles tinham que receber um filho e naquela maneira eles não poderiam ter o filho. Eles tiveram que ser mudados, o corpo deles. Amém? E a mesma coisa vai passar ali com a noiva. Os que ficarem vivos vão ser transformados. Amém? Você será transformado, tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. O que é essa transformação súbita? E depois de um tempo você está viajando como pensamento. Então pode ver os que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares.
Não é necessário, se o seu tio está sepultado em Kentucky do Sul, se ele tem que se levantar em Indiana ou sepultado em Indiana, tem que levantar em Kentucky do Sul. Não importa onde ele esteja, se levantarão do mar os que estão mortos no mar, os que foram destruídos naquela arena e devorados pelos leões, os que foram lançados nos fornos ardentes, nem mesmo os ossos foram deixados, ou pó, mesmo eles se levantarão. Quer estiver em Roma ou na arena em Roma, ou estivesse nos trópicos do sul ou nas regiões geladas do norte, se levantarão dos mortos e serão transformados e serão levantados. Num momento, os que viver serão transformados, juntamente serão arrebatados num abrir de olhos. Desculpa que aqui está apagado um pouco, irmãos. Os missionários que morreram ali na África do Sul, observo os que morreram ali nas regiões geladas do norte, observo os que morreram na Índia, ao redor do mundo, no Congo, ao redor do mundo, tenha morrido aonde quer que seja, na China ou no Japão, ao redor do mundo, e a vinda do Senhor será universal, será este rapto. Note a transformação. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Ao mesmo tempo, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Um na parte escura da terra e outro na parte iluminada da terra. Vem? Será um rapto universal, sim, toda a igreja estará junta, porém depois que começarem a ressurreição e o rapto. Agora, se essa não é a forma pela qual vês, isso está bem, não estou exatamente falando quando digo isto, estamos gravando, vê você? E pode que haja outros ministros que não estejam de acordo com isso está bem, amém? Não vamos brigar, discutir, só não está bem a nossa fé com a forma deles. Mas permanecemos com a forma que o profeta diz. Estamos felizes, irmãos? Vamos colocar em pé. Desculpe, eu tomei um pouco mais de tempo. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, muito obrigado por essas pequenas coisas que o Senhor está nos dando. Creio que cada irmão e irmã está desejando estar de pé naquela hora. E a única forma é ter uma vida, Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida, Senhor, rendida à Tua vontade, uma vida que condiz com a mensagem do dia. Pai, ajuda-nos a viver esta palavra e que cada um possa, Senhor, ter certeza da sua predestinação, da sua eleição, daquele sacrifício ali no Calvário, pois é a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Algum dia deste vai acontecer, quando aquela sepultura se abrir, naquele cemitério lá em Jeffersonville, e o profeta William Branham ressurgir. Aleluia, aleluia, o meu nome então eu ouvirei. Aleluia, aleluia, diante do Filho do Homem estarei. Diante do Filho do Homem estarei. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, também aperte o sininho para você receber as notificações dos vídeos que a gente posta aqui.